36 pontos conquistados de 42 possíveis. 12 vitórias em 42 jogos, nenhum empate, apenas 2 derrotas. 24 gols marcados, o terceiro melhor ataque, somente 3 gols atrás do primeiro. 7 gols sofridos, a melhor defesa do campeonato. Saldo de gols de 17 gols, saldo maior do que a maioria dos gols marcados por grandes times do campeonato. 85% de aproveitamento. Essa campanha absurda, maravilhosa, não poderia ser mais de ninguém do que o líder do campeonato. E o vídeo de hoje não poderia ser diferente. Eu tenho que trazer então para vocês um pouquinho aí dessa campanha maravilhosa aí do Glorioso. E aí fica aquela pergunta: por que o Botafogo está fazendo uma campanha tão excelente? O que mudou? Quais foram as melhorias que o Botafogo aplicou? O que está acontecendo para o Botafogo fazer essa campanha de certa forma surpreendente? E eu vou trazer tudo então para vocês, vou tentar explicar ao máximo aqui. Então, por favor, já deixa seu like, comenta aí o que você está achando da campanha do Glorioso até aqui, compartilha com a galera e não esqueça, inscreva-se no canal. E bora lá então, essa retomada do Fogão aí para o cenário dos grandes clubes brasileiros, ela começou no ano passado, quando em março foi oficializada a SAF do Botafogo e foi feita a venda para o americano John Textor. O John, que já trabalha com futebol há muito tempo, sendo aí seu principal clube o Lyon da França, ele comprou 80% da SAF do Botafogo por 400 milhões de reais. Os outros 10% que pertencem ao John, totalizando 90%, foi como garantia de um empréstimo de 50 milhões que ele já havia feito para o Botafogo. Desses 400 milhões feitos pela compra, 100 milhões já foram destinados para a parte de melhorias no futebol, tanto no elenco quanto de estrutura. E diferente do que a gente costuma ver no futebol, onde muitas vezes empresas investem em clubes apenas pensando no lucro financeiro, o John Textor ele mostrou uma vontade real de ser campeão, de levar o Botafogo para os tempos de glória novamente. E assim ele iniciou então aquela campanha no Campeonato Brasileiro de 2022. Foi uma campanha modesta, mas muitos no início colocavam o Botafogo como um candidato para ser rebaixado. E o Botafogo ele se manteve ali em 11º, conquistou 53 pontos e ficou ali no meio da tabela do campeonato. E assim o Botafogo encerrou o ano de 2022 e manteve o seu técnico Luiz Castro, que seria importantíssimo para 2023. O Botafogo então começou o Campeonato Carioca de 2023, não foi bem, ficou apenas em quinto, onde em 11 partidas conquistou 6 vitórias, teve um empate e teve 4 derrotas. Então o Botafogo ele foi disputar a Taça Rio, que é disputada ali entre o 5º e o 8º campeonato do Campeonato Carioca, né, da primeira fase, que é a Taça Guanabara, e o Botafogo foi disputar essa taça com os times menores que ficaram ali nas piores posições, vamos dizer assim. E o Botafogo ele conseguiu ali conquistar essa Taça Rio, né, um título meio simbólico ali no Rio de Janeiro, mas que já serviu para mostrar uma retomada aí do Fogão. Porém, ainda foi complicado, o time oscilou um pouco, tanto no começo aí da Sul-Americana, quanto no começo da Copa do Brasil, e aí veio o Campeonato Brasileiro, que foi um verdadeiro divisor de águas para o Botafogo. Logo no início do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já saiu vencendo, estreando no Newton Santos com uma vitória por 2-1 contra o São Paulo. E a campanha não parou por aí, o Botafogo disparou, pegou a liderança e não soltou mais. E foram jogos incontestáveis. O Botafogo venceu o Bahia fora de casa por 2-1 na sequência. Depois venceu o Flamengo também fora de casa por 3-2 com um jogador a menos. E ainda continuou essa campanha vencendo o Atlético Mineiro por 2-0. O Corinthians por 3-0 e aí veio o primeiro tropeço. Fora de casa contra o Goiás, o Botafogo perdeu de 2-1. Mas isso não abalou o time, depois o time ganhou do Fluminense 1-0, América Mineiro 2-0 também em casa, e aí perdeu para o Atlético Paranaense. Novamente fora de casa, não abalou o time, que voltou com tudo, ganhou do Fortaleza de 2-0, jogando muito bem, ganhou do Cuiabá fora de casa por 1-0,
e aí ganhou do Palmeiras, também fora de casa por 1-0. Agora recentemente ganhou do Vasco 2-0 clássico e ganhou do Grêmio fora de casa por 2-0. Então a gente pode ver aí que a campanha do Botafogo até aqui não teve moleza, foram muitas pedreiras e o time superou grandes desafios, vencendo, por exemplo, o Grêmio, que não perdia desde ano passado na Arena. Há muitos jogos o Grêmio não perdia, o Botafogo foi lá e venceu. Venceu o Flamengo, um dos favoritos ao título, fora de casa. Venceu o Palmeiras, também um dos favoritos ao título, que quase não perdeu no ano, também fora de casa. Além de ter vencido grandes adversários como São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. Então realmente é uma campanha brilhante do Botafogo, vencendo times gigantes e para ficar de maneira incontestável na liderança. Mas como aconteceu essa mudança dentro do Botafogo? Bom, primeiramente passa pela contratação do Alessandro Brito. O Alessandro, ele é um dirigente agora do Botafogo que foi responsável pela montagem do Atlético Mineiro campeão de 2021. Atualmente ele ocupa o cargo de Head Scout, trabalhando principalmente na construção e manutenção do elenco do Botafogo. Foi na janela deste ano, por exemplo, que o Botafogo contratou jogadores como Lucas Perry, Adrielson, Marçal, Eduardo e Tiquinho Soares, que são a espinha dorsal desse time que está sendo líder disparado do Campeonato Brasileiro. Outros nomes de jogadores que é muito bom ser lembrado é o Rafael, que apesar de oscilar um pouco na lateral direita, é um jogador de muita experiência com passagens de muito tempo pela Europa. E também o Vitor Cuesta, um dos principais zagueiros hoje do Brasil, que faz parceria então com o Adrielson e está formando uma excelente dupla de zaga para o Botafogo. Falando ainda em jogadores, temos que falar também do Tiquinho Soares, que é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 10 gols em 14 partidas. Ele chegou, se encaixou perfeitamente, caiu como uma luva, surpreendeu a muitos, mas não o Botafogo, que já conhecia o potencial do seu artilheiro e ele vem representando muito bem e alegrando a torcida do Fogão. Outro nome que é importante a gente citar aqui é do Bruno Chirru. O Bruno Chirru, ele é um ex-jogador de futebol que atualmente é diretor de recrutamento do Lyon. E ele veio aqui para o Brasil para tratar a negociação de um jogador e já fez ali um meio de campo, vamos dizer assim, com o Botafogo, que as duas empresas pertencem ao John Textor. E qual que é o papel dele ali dentro do Botafogo? É justamente fazer a parte de bastidores, ou seja, conversa com os jogadores, ver se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa, ver como está a situação da família, principalmente de jogadores que vieram de fora do país, jogadores que estão se adaptando, ver qual é a situação contratual, ver como está sendo gerido essa parte da SAF do Botafogo, parte de direção, parte de CT, infraestrutura. Então tudo isso é muito importante, é um trabalho que muitas vezes não é visto, alguns times acabam não praticando corretamente e o Botafogo vem fazendo isso e vem fazendo a diferença também aí pro líder do campeonato. E a gente não pode deixar de falar também do treinador Luiz Castro, que apesar de ter saído aí do Botafogo, né, recebeu uma proposta financeiramente melhor e saiu, mas foi o responsável aí então por montar essa estrutura dentro de campo, né? O Botafogo, ele é um time que muitas vezes acaba não agredindo tanto, mas que sabe se defender muito bem, sabe lidar com pressões, com situações adversas e sair em vantagem aí então na hora de marcar os gols e consegue construir os placares até com uma certa tranquilidade, apesar de muitas vezes tomar pressão, mas isso é bem suportado pelo time e o time consegue sair ali, e isso é muito graças à tática técnica que montou aí o Luiz Castro, que estava desde abril de 2022 no Botafogo, então ele teve um tempo aí de trabalho considerável, conseguiu montar essa estratégia e deixou o time aí muito bem preparado para os desafios. E outra coisa que pesa muito a favor do Botafogo é o bom ambiente aí criado pelos jogadores, que passa também aí no dia a dia no CT, no vestiário, passou também pelo Luiz Castro, responsável por isso, o John Textor, o Alessandro. Então a gente tem esse bom ambiente aí, esse bom clima aí no Fogão, que está ajudando então o time a superar os desafios físicos, desafios psicológicos que o Campeonato Brasileiro exige. É um campeonato muito exigente, a gente está praticamente aí com 1/3 do campeonato concluído
E o Botafogo ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas agora abriu uma vantagem muito boa de 10 pontos. É uma das melhores campanhas desde 2003. Se eu não me engano, só empatado aí com o Corinthians, que também chegou nessa mesma campanha em 2017. E assim o Botafogo vai caminhando para fazer uma campanha histórica. Eu particularmente fico na torcida aí que o Glorioso consiga se manter em primeiro, consiga manter essa campanha bem regular e possa realmente fazer história no Campeonato Brasileiro. Agora está chegando o treinador Bruno Lage, que tem grande experiência aí na Europa, um treinador português, conhece o idioma e vem chegando empolgado aí para assumir o comando do Fogão. A gente espera então que ele tenha muito sucesso, uma boa sorte e torcemos aí então para que o Botafogo se mantenha na liderança do Campeonato Brasileiro e traga o título. E aí, torcedor, comenta aí o que vocês estão achando, compartilha com a galera, comenta quem vocês acham que vai ser o campeão brasileiro de 2023 e até o próximo vídeo. Um forte abraço, falou!